Boa tarde! Olá! Olá, boa Que tarde a alegria todos. estarmos Olá, aqui! boa tarde. Saudosa eu estava. Boa tarde. Beleza? Tudo Escu- bem? Aqui tudo em Escolhi... paz, graças a Deus. Que bom. Ano novo, vida nova, né? Então eu É, já escolhi, eu escolhi assim. Como é que foi que eu falei, Daniel? Mais do que uma visão terapêutica, uma mudança de vida. As ordens da ajuda. É porque a gente fica achando. Eu estava conversando com a Alexia e vocês estão me escutando legal, né? Se tiverem, sim, tá. ótimo. Então, aí, e se também quiser perguntar alguma coisa, pergunta. Eu estava conversando com a Alexia assim, da importância das ordens da ajuda dentro da visão terapêutica. E aí, na hora que eu fui pensar o que eu fui falar, saiu uma pessoa mais cedo aqui que veio constelar, e eu falei, gente, a importância das ordens da ajuda na nossa mudança de vida. Como que a minha observação de mim mesma e de como eu fazia, como eu vivo hoje e busco cada vez mais viver diante do movimento das ordens da ajuda, fez uma diferença na minha vida. E cada dia faz mais, né? Porque cada dia eu busco mais esse movimento. A gente vai, como diz o outro, numa jornada evolutiva, né? A gente vai se desenvolvendo, tirando as camadinhas cada vez mais. Então, quais são as ordens da ajuda? Vamos lembrar aqui, né? Quem tem gente que já sabe, tem gente que está feito eu, tem gente que nunca ouviu falar, tem gente chegando nova, então tem gente que nunca ouviu falar. Então, vamos lembrar quais são, né? Eu não ter a intenção de ajudar, eu não dar aquilo que eu não tenho, eu não pedir aquilo que eu não preciso, né? Essa é a primeira ordem da ajuda. Então, assim, observa quantas vezes a gente quer ajudar uma pessoa e a gente acaba atrapalhando. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Outro dia, alguém me pediu para ajudar a comprar um telefone celular. Eu falei, bobagem, menino, você compra aqui, ó. Eu tenho lá no meu Itaú, o Samsung, meu Samsung Minha Vida. Você compra de não sei quantas vezes, você jura uma beleza. Vai estar tudo resolvido, né? Ajudadora de carteirinha ali. Na hora que fui lá, fiz o pedido, resolvi tudo. Na hora que eu vi, quem disse que o telefone chegava? E a pessoa, meu telefone estragou e eu não tenho telefone. Se eu tivesse comprado, eu já estava com a minha vida resolvida. Eu falei, tá vendo, Andréia? Ordens da ajuda. Ninguém te pediu ajuda, você foi lá tentar resolver o que não era da sua alçada. Então, isso acontece na nossa vida o tempo todo e a gente não presta atenção, né? A gente fica ali achando que a gente pode resolver para os outros, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso colega, para o nosso esposo, e não é assim, né? Quando a pessoa me pede ajuda, né? Se eu posso, né? Porque às vezes a pessoa me pede fora das ordens da ajuda também. Às vezes já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, a pessoa que chega e fala assim: não, eu sei que você não tem o dinheiro, mas quem sabe você faz um empréstimo para poder, para mim. É aquele negócio, eu vou estar emprestando um dinheiro que eu não tenho, entendem? A gente às vezes vai entrando nessa intenção de ajudar em roubadas, né? Empresta o cheque. Antigamente tinha o tal do emprestar o cheque, hoje em dia ninguém usa cheque. Empresta o cheque, daí a pouco a pessoa não depositava, o cheque estava sem fundo, a confusão armada, né? Então, é muito, muito. E por que que eu fico querendo ajudar e salvar todo mundo, gente? Qual que é o babado dessa história? Né? Tem uma coisa por trás dessa historinha toda. Muitas vezes eu fico querendo salvar todo mundo e ajudar todo mundo porque eu tenho uma fantasia lá no fundinho de dentro de mim, né? Que se eu salvar todo mundo, eu acabo salvando a minha mãe.
da dor dela, da tristeza dela, da depressão, da doença, do que ela não deu conta, do que ela não pôde. Aí eu fico querendo resolver o problema de todo mundo, porque se eu resolver o problema de todo mundo, lá no fundo tem um lugar que tem aquela fantasiazinha de que vai estar também salvando a mãe. Né? E aí eu já estou desrespeitando, inclusive, uma ordem do amor. Né? E a gente tem que lembrar que essas leis sistêmicas, elas são leis universais. Então, elas são igualzinho à lei da gravidade. Não adianta eu falar assim, eu não concordo, não. Deve ser diferente. Elas vão continuar atuando na minha vida do mesmo jeito, é aquele negócio. Eu falo, eu não concordo com a lei da gravidade, solto a maçã no ar, a maçã vai cair no chão, vai quebrar. Solto o copo no ar, porque eu não concordo com a lei da gravidade, meu copinho, mesmo sendo lagoinha ou de cristal, ele vai quebrar de qualquer jeito. Porque ela vai atuar em mim, querendo ou não. Então, essas leis sistêmicas, elas atuam na nossa vida, né? Então, assim, isso é muito... são pequenos detalhes que eu estou querendo te convidar, não para a visão sistêmica, mas te convidar realmente para a gente começar fazendo uma mudança a partir da gente mesmo, né? Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando da humanidade inteira. Quando eu olho para mim, eu estou olhando para a humanidade inteira. Porque tudo que se restabelece em mim, se restabelece na humanidade inteira. Nós somos seres todos conectados, né? Então, e tudo que eu faço com o outro, comigo ou com o outro, né? Se eu faço com o outro, eu estou fazendo comigo, se eu faço comigo, eu estou fazendo com o outro. Então, dentro dessa visão assim, que eu estou fazendo o convite, né? E aí, a outra que é babado também, né? Que está ligado com essa criança aí que muitas vezes quer salvar a mãe. Quando chega alguém, né, que eu estou ali terapeuticamente querendo ajudar, estou ali a serviço ajudando, eu tenho que estar com o meu adulto para poder ajudar, não com a minha criança. E muitas vezes a minha criança grita com aquele negócio, né? Então, uma das atitudes que eu percebo, né, e que eu venho exercitando muito comigo, é esse cuidar da minha criança e até mesmo a própria lembrança dela, né? Eu já falei várias vezes, na hora que eu deito, eu fecho o olho, apago a luz. Alô, menina, vem dormir comigo, minha pequenina. Só dela ser lembrada já faz uma diferença. Ela sabe que que eu estou atenta a ela. Ela sabe que tem alguma coisa que eu estou ali preservando, cuidando dela, né? Então, quando eu cuido da minha criança, o que acontece? Ela não fica birrenta, ela não entra na reatividade, porque quando ela está ali esquecida, a maioria das coisas que chegam são todas como que pessoal. Ah, aquilo é comigo. Ah, não, falou, foi para mim. Ah, você viu, estava me cutucando. Às vezes a pessoa não está nem lembrando de mim. Ela está contando um caso ali e a minha criança está gritando, eu tomo aquilo logo como uma coisa pessoal. Né? Então, esse está sendo um grande exercício pessoal meu, cuidar da minha criança. Né? Aquele negócio que às vezes eu olho e falo assim, não, assim não tá bom, não, só serve se for do meu jeito. Né? Ah, não, isso eu não faço. Ah, só passando por cima de mim. Na hora que eu vejo que eu já estou assim com o meu dedinho, eu já sei que é a minha menina lá gritando, esperneando. Está na falta, está se ressentindo de alguma coisa, né? Então, esse cuidar da criança, ele é um movimento que faz maravilhas com a gente, né? Eu posso, inclusive, conversar com ela, abraçar ela, passear com ela, levar para tomar sorvete, convidar ela para comer pipoca assistindo televisão, faz a baciada de pipoca, imagina que ela está ali do seu lado mesmo. Não é uma loucura da cabeça, não, é um exercício mesmo, sabe? Isso é um exercício mesmo. Ai, vamos ficar deitada aqui meia hora só curtindo essa chuvinha? Ah, vamos. Abrir o sol, vamos ver o sol? Isso parece assim que é uma viagem, mas não, isso funciona. Isso funciona. E é legal, né? Eu cuidar da minha criança, faz um movimento. Primeira, segunda, né? Terceira ordem. Eu
concordar com o destino, eu observar as circunstâncias. Tem coisas que fazem parte do destino e não vão mudar. E não adianta eu falar, tem que ser diferente. Ou deveria ter sido diferente. E se tivesse sido assim? E se eu fizer isso, será que não vai mudar? Tem coisa que não vai mudar. Tem coisas que são coisas do destino e eu tenho que concordar com aquilo. Principalmente, né, quando aquilo já aconteceu na minha vida, né? Quando eu concordo com a minha vida, com tudo como ela foi, é como se eu estivesse reconhecendo um verdadeiro alicerce. Reconhecendo uma base de sustentação. Eu estou olhando para tudo como foi e estou falando, eu aprendo com isso que eu vivi, por mais dolorido que foi, por mais difícil que tenha sido. Eu concordo que foi assim. Não precisava ter sido mais leve, não. Foi do jeito que tinha que ser. Foi difícil e eu concordo. E eu vou olhar para isso como um aprendizado. Se eu ainda não aprendi, o que é que tem ali para me aprender? Para me poder concordar com a minha criança, concordar com a minha adolescente, concordar com os acontecimentos da vida. Né? Para que na hora que o meu cliente chegue, né, eu, enquanto ajudante, eu também concorde. Né? Um exemplo que eu gosto de dar muitas vezes, né, aquele negócio, uma vez chegou uma moça bem jovem e falou assim comigo, André, eu não vim aqui para constelar o meu câncer terminal, não. Isso eu já fiz. Eu vim aqui porque eu quero constelar, porque eu quero qualidade de dias. Eu quero que a vida que eu tenho, os dias que eu vou ter, que eles sejam de qualidade. Se eu não respeito isso, é como se eu olhasse e falasse, se eu não concordo com o destino dela, eu imediatamente entro na intenção de ajudar e começo a querer mudar o destino dela. Não foi o que ela me pediu. E aí eu não vou ser efetiva. Eu não vou ser efetiva no meu movimento de ajuda, na minha constelação. Quando eu concordo, não, ela falou, então eu concordo com o destino dela. Essa é a circunstância. Eu vou olhar para a qualidade do que ela tem. Pode acontecer, inclusive, ao invés dela ter 300 dias de vida, ela passe com aquela constelação a ter 600, 1.000, 1.200, porque aquilo foi efetivo e ela conseguiu acessar algo muito bacana. Mas eu tenho que estar atenta às circunstâncias e ao destino. E, pessoalmente, né, quando eu concordo com tudo que já me aconteceu, é aquele negócio de olhar e ver, foi difícil, foi duro, mas em cima disso eu posso construir uma casa que vai ser um lar. Eu não fico fingindo que aquilo deveria ter sido mais leve. E se? Poderia ter sido. Se minha mãe tivesse feito. Se eu tivesse respondido assim. Se eu tivesse feito daquele jeito. Não, foi exatamente como foi. Qualquer coisa que tivesse sido diferente, a humanidade inteira estaria diferente, num efeito dominó. Né? E aí isso é meio que brincar de Deus, né? Eu podendo mudar o mundo inteiro. É de um lugar assim, parece que é infantil, mas é um infantil que é até arrogante. Né? Você fica gigante querendo mudar a humanidade inteira. E a visão sistêmica? Quando eu tenho uma visão sistêmica, o que é a famosa visão sistêmica? É eu poder olhar e ver que todos fazem parte. Eu não vou esquecer de ninguém. Né? Eu vou reconhecer todos os que fazem parte, não só no sistema daquela pessoa que eu estou atendendo, mas no meu sistema. Né? Todos aqueles que fazem parte. Quem são os que fazem parte, gente? Porque às vezes a gente fica achando que faz parte só aqueles que têm o mesmo sangue do que eu. Não. Quem que faz parte? Todos que de alguma maneira eu me vinculei. Eu posso me vincular, vamos dizer, favoravelmente, como eu posso me vincular de uma maneira difícil também, né?
se de alguma maneira eu fiz alguma coisa que causou algum dano a alguma pessoa, eu me vinculo àquela pessoa. Se aquela pessoa faz alguma coisa que dificulta a minha vida de alguma maneira, que me prejudica, ou que eu me sinto verdadeira, ou que a minha vida modifica, vou falar que prejudica, não que fica parecendo que existe certo e errado, né? Que aquilo muda a minha vida, eu me vinculo àquela pessoa. Então, nós somos seres extremamente vinculados. Somos vinculados a sócios, a amigos, a namorados, noivos, parceiros, a ex-companheiros do meu pai, da minha mãe, a ex-companheiros ou companheiros ou segundos companheiros do meu pai, da minha mãe, do meu avô e da minha avó. Todas essas pessoas fazem parte do meu sistema. Todas essas pessoas fazem parte do meu sistema. E quando eu esqueço ou excluo, aquela pessoa fica ali gritando, querendo ser vista. Bebês que tiveram uma vida curtinha, todos têm o direito de pertencer, todos fazem parte. Então, isso é visão sistêmica, né? Então, quando na minha família eu estou excluindo alguém, aquilo eu estou trazendo desconfortos para mim, para o meu sistema familiar. Às vezes, aquela exclusão, tem aquelas grandes exclusões que são descaradas, né? Você fala, eu quero mais é que morra, que desapareça, que suma, não quero ver nunca mais, desgraçada, desgraçado, e por aí vai, né? Na hora da raiva, e às vezes aquilo deixa de ser raiva e vira um ressentimento eterno, um sentimento secundário, e aquilo vai ali no sistema. Aí aquilo, alguma coisa vai acontecer lá na frente para que o sistema tenha a oportunidade de olhar para aquilo e compreenda que tudo sempre é por amor. Não aquele amor idealizado e perfeito, mas um amor ao sistema familiar. Nós somos tomados a serviço do nosso sistema. Nos colocamos em muitos lugares difíceis e escolhemos serviços difíceis e, às vezes, terríveis por amor ao nosso sistema familiar. Então, as coisas se repetem para que eu tenha para que o sistema tenha a oportunidade de olhar e falar: eu concordo, foi assim, foi por amor, talvez eu possa até olhar de uma maneira diferente. E, às vezes, vou até identificar aonde que, de alguma maneira, eu fiz igual. Acontece comigo algo que eu já fiz com alguém. E aí eu começo a entender, trazer um novo olhar para aquela situação. Estão compreendendo o que eu falei, o que eu estou falando? Se não entender, fala, tá? E a quinta da danada, da quinta ordem da ajuda, né? É não julgar. Né? Eu poder amar o outro do jeito que ele é, mesmo que ele seja totalmente diferente de mim. Por que a gente fala isso, né, quando eu estou falando de estar num lugar de ajudante? Porque se eu chego julgando, né, aquela pessoa que eu estou ajudando, meu cliente, é impossível que algo se reconcilie. Aquilo que se reconcilia em mim, se eu não estou julgando, vai se reconciliar no cliente, na pessoa. Então, assim, e nós somos seres que vivemos julgando os outros. Olhamos, falamos do cabelo. Ah, por que pintou o cabelo de rosa? Será que não tem noção? Não, olha a idade dela e está de cabelo rosa. E será que ela não se manca nessa idade com um vestido curto desse jeito? Pô, shortinho. Ah, não é possível. Nessa idade ela não devia ter o cabelo mais curto. Ah, minha gente, mas não é possível. Não cuida do filho direito. E por aí, se eu for falando, a gente desfia um rosário aqui daquilo que a gente faz todo dia. Fez a comida bem, está de má vontade. Olha, eu já julgando que a pessoa está de má vontade, não sei nem o que está acontecendo com ela. Estou tirando conclusões, julgando e condenando, nos mais variados aspectos. E como é que eu posso fazer, gente? Eu posso, por exemplo, né, eu aprendi algumas dicas no final de novembro, eu fui fazer um trabalho
num lugar aí, eu aprendi algumas dicas que eu achei muito legal. Então, por exemplo, eu posso eleger um dia, vou eleger um dia de jejum da reclamação. Uma vez por mês eu vou fazer o jejum da reclamação. Uma vez por mês eu vou fazer o jejum do não julgamento. Então, eu vou acordar e aquele dia eu vou falar, hoje eu vou estar tão atenta que eu não vou julgar ninguém. Nem mesmo a mim, né? Porque a gente começa julgando a gente mesmo. Tá gorda, tá baixa, tá alta, tá magra, tá feia, tá bonita, tá comendo demais. Não, dá-lhe chicote, dá-lhe chicote, dá-lhe chicote. Eu vou escolher o dia do não julgamento. Hoje eu vou fazer o jejum do julgamento. Vou prestar atenção, de repente vou até fazer uma alimentação legal para ver se o tic-tac aqui dos neurônios me ajudam nesse movimento. Isso, hoje eu vou fazer o dia da gratidão. Essas coisas funcionam, gente, e são legais. A gente deve fazer. Então, assim, é um pacote, né? Eu trouxe assim, um pacote das ordens da ajuda para a gente tentar fazer da nossa vida uma vida mais leve, mais gostosa. E aí eu falei, então vamos fazer, eu gosto de fazer, né, aqueles para-casazinhos para a gente ver como é que nós estamos dentro disso. Então vamos arrumar uns papeizinhos para a gente fazer um para-casazinho, para a gente ver como é que nós estamos. Eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6 papeizinhos. 7 papeizinhos. 7 papeizinhos. Então, vamos lá. Primeiro papelzinho, você vai escrever seu nome. Andréa, meu nome. Coloca o seu nome e coloca uma seta. A seta é a direção do olhar. No segundo papelzinho, você vai colocar a sua criança. Nós vamos ver como é que nós estamos agora para a gente poder melhorar, né, gente? Nós não estamos todo mundo nota 1000, não. Nós estamos tentando melhorar. Então, não tem problema o que nós vamos ver, não. Não precisa ter vergonha, não. Eu também não vou ter, não. Tá? Nós só vamos ver como é que nós estamos para a gente fazer melhor. Nós vamos colocar a nossa mãe. Nós vamos colocar aquela pessoa que foi excluída. Faz um arroba. Arroba gmail, arroba.com. Faz um arroba. Nossa cabeça entende o símbolo. Então, em vez de colocar alguém excluído, pensa assim, alguém que não pode ser visto, não pode ser entendido, não pode ser compreendido, não pode ser sentido algo ou alguém no meu sistema. Né? Aí minha alma vai entender. Vamos colocar também um para as nossas crenças, né? As nossas crenças colocam a gente num julgamento muito grande. Então, vamos colocar um para as nossas crenças. Um para a vida. E um para o passado. Então, um para mim, um para minha criança, um para minha mãe, um para alguém que foi excluído ou alguma coisa que não pode ser vista, não pode ser entendida, um para as minhas crenças, um para a vida e um para o passado. Ok? Peguei tudo, juntei e vamos embaralhar. E aí eu vou espalhar aqui na minha mesa do jeito que eu acho que é o que o campo vai me mostrar, né? O que está rolando aqui. Se eu vou virar um para cá, eu vou virar
todos para cá. Se eu virar para lá, eu vou virar todos para lá, né? O primeiro que eu virar, a direção do primeiro que eu virar, eu vou virar todos. Então, eu vou virar esse para cá. 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 Olha só. Saca só. Vamos ver aqui. Olha para o meu para vocês entenderem como é que vocês têm que olhar para os seus. Ó, a Andréia batendo de frente com a vida do ladinho aqui do excluído, né? Então, olha aqui. Eu estou aqui, né? Então, eu tenho que olhar para mim aqui. A minha criança, tá tudo bem se ela estiver atrás de mim. Por quê, gente? Porque a minha criança ela é maior do que eu. Ela chegou primeiro no tempo. Então, não tem muito problema se ela estiver atrás de mim, não, né? A minha mãe está atrás de mim, minha mãe está lá olhando para a vida, entre a vida e a minha mãe estão as minhas crenças. As crenças também é como se elas tivessem vindo aqui do passado, não estou olhando para elas. Também não estou olhando para a vida, minha vida está olhando lá para trás. Também não estou olhando para algo que foi excluído, não. Como se isso não fosse comigo. Então, vamos começar a fazer nosso trabalho? Qual que vai ser o nosso primeiro trabalho? Vamos pegar nós e a nossa criancinha, né? Eu e a minha criança, pega você e a sua criança. E vamos conversar com a nossa criança, né? Tenta lembrar, né? E deixa vir o que tiver que vir, gente. Às vezes, né? Outro dia eu fui fazer um movimento com uma pessoa e eu falei, imagina a sua criança. Ela começou a chorar, mas numa emoção e numa alegria, porque a criança dela vem disparada abraçar ela. Olha que coisa mais maravilhosa, você poder se reconectar com a alegria da criança. Então, fecha o olho e deixa vir a criança que chegar. Não interessa se ela está triste, se ela está alegre, se ela está birrenta, se ela está chorando. Imagine, deixa ou você chegar até ela ou ela chegar até você. Deixa acontecer o que tiver que acontecer. E na hora que ela chegar, ou você chegar até ela, fala com ela, oi, oiê, olha eu aqui, eu vim te ver. Se ela estiver triste, fala com ela, eu sinto muito. Eu sei que foi difícil. E eu sinto muito. Eu vejo a sua coragem. E eu te agradeço por ter me trazido até aqui. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu quero te dizer que eu também não desisti de você. Você é muito importante para mim. E eu te agradeço também por todas as risadas que você já me proporcionou nessa vida. E eu quero que você possa dar mais risadas ainda. Então, por favor, me deixa resolver umas coisas. Por favor. Nas brigas de cachorro grande, eu resolvo. E aí põe você lá, juntinho com a sua criança, né? Agora vocês podem ficar juntos. Eu agora posso ficar junto da minha criança. E aí, junto da criança, vamos olhar para nossa mãe, né? Uma mulher que viveu um monte de histórias, que às vezes se sentiu amada, às vezes não se sentiu tão amada.
que às vezes sofreu mais do que a gente gostaria que ela tivesse sofrido, que às vezes a gente brigou, bateu de frente, recriminou e condenou, que achou que ela poderia ter feito melhor. Fala com ela, mãe, hoje eu estou olhando aqui, estou aprendendo diferente. Você é a mãe, eu sou a filha. E eu sinto muito se o seu copo estava vazio. E eu também sinto muito se você sofreu, mãe. Eu hoje te peço a bênção. Me abençoa, mãe. Me abençoa com uma bênção de vida, com uma bênção divina. Porque hoje eu me abro para receber essa bênção. Muito, muito obrigada. Abaixa também a cabeça um pouco para ela, né? Se coloca menor. Fala, eu sou a filha. E dá um lugar de grande para ela. E dando um lugar de grande para ela, pega o passado e fala, mãe, eu agora escolho deixar com você e com todos os que vieram antes o que é de vocês. O que é de vocês é muito para mim. Eu não posso. Eu sinto muito. Eu sei que tudo que vocês viveram foi o que fez a vida seguir. Então eu agradeço por isso. Mas eu deixo com vocês o que é de vocês. E quero ir além do que vocês foram. Assim vai justificar tudo que vocês viveram. Por favor. Muito, muito obrigada. Aí pega as crenças, olha para as crenças e fala: mãe, meus ancestrais, vocês viveram em outras épocas, tiveram experiências muitas vezes difíceis. E isso acabou trazendo um monte de crenças para a nossa família. E eu venho carregando muitas delas. Muitas vezes elas me impedem de ir além. E outras vezes elas me fazem julgar e condenar pessoas. Muitas vezes elas me fazem me condenar também. Hoje nós estamos vivendo em outra época. O mundo está mudando. Eu quero mudar. Então eu vou abaixar um pouquinho essas crenças. Por favor, me abençoe. Eu agradeço que elas tenham me trazido até aqui. Muito obrigada. Vocês me trouxeram até aqui. Então eu agradeço. Agora me olhem com bons olhos se eu posso me abrir para o novo, para o inusitado, para o distinto, para o diferente. Muito obrigada. Aí vamos pegar o excluído, vamos olhar para ele, aquilo que não pôde ser visto, não pôde ser entendido, não pôde ser sentido. Fala, você sempre fez parte. Sempre. E sempre vai fazer. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Hoje eu te dou um lugar.
Um lugar no meu coração. Um lugar que é só seu. Por favor. Aí vou pegar a vida, vou olhar para a vida e vou falar com ela. Eu digo sim a você. Com tudo que me custou, pelo preço que me custou e pelo preço que ainda me custa. Eu digo sim. Eu hoje digo, escolho dizer sim a você. Como é que nós estamos? Estamos bem? Que bom que a gente às vezes se emociona, porque realmente a gente só pode se restabelecer no nosso coração quando a gente passa pelo coração, né? Só aqui na cabeça não vai funcionar. Tem que ser pelo coração. Aí é verdadeiro, genuíno e faz a diferença e o movimento na nossa alma. Que bom. Então, gente, feliz de estar com vocês, fazendo esse trabalho. Eu quero falar, tem uma novidade, né? A gente tem a formação, agora em fevereiro começa uma nova turma para aquelas pessoas que ainda não estão estudando e que querem vir estudar com a gente. A gente tem uma formação completa, que são 10 módulos, 10 professores diferentes, que tem 2 encontros fora os 10 finais de semana. Essa formação, ela pode ser presencial aqui em Belo Horizonte, ela também vai ter em Vitória, vai ter em Brasília, e no Rio de Janeiro, Florianópolis. Ela pode ser online e vai ser uma alegria, né? Para os novatos que estão chegando. Para os que seguem estudando, é uma delícia, uma maravilha, seguimos juntos. E tem uma novidade, para aqueles que ainda não sabem se querem fazer a formação, para aqueles que ainda estão na dúvida, ou que acham que não sabem se querem ser consteladores, que querem fazer esse movimento mais para a vida pessoal, nós estamos lançando agora, no primeiro final de semana de fevereiro, um curso de introdução às constelações, um curso básico das constelações familiares, com 6 encontros, 3 professores. Vai ser 2 módulos para cada professor, 2 módulos eu, 2 módulos Alexa, 2 módulos Tarso. Sempre nos primeiros finais de semana de cada mês. Então, assim, se você tem interesse, entre em contato com a gente. Vou pedir o Daniel para colocar o telefone aí no chat, o meu, o dele, o da Raquel. Se você também quiser comprar o curso através de Eduz, pode. O legal é a gente continuar caminhando, né? Se a gente está estudando, a gente seguir junto. Se a gente não começou, a gente segue. Se eu já me formei, tem os infinitos para a gente fazer os aprofundamentos. Tem também a mentoria dos atendimentos individuais. Então, assim, tem um monte de coisa para a gente poder fazer e seguir junto. É sempre uma alegria para nós estar, para mim, pessoalmente, né? Esse movimento de estar aqui com vocês, eu falo que também é um presente que eu me dou toda semana, poder parar e olhar também para mim e fazer o meu para casa semanal também. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e convidem os amigos para vir toda quinta-feira, convidem os amigos para o curso básico, apresentem. Se você já se formou, convidem os amigos que você acha que estão interessados para poder fazer um mundo melhor. Vamos fazer um mundo melhor, vamos fazer a mudança. Vamos começar. Em Vitória, acredito que começa no mês de fevereiro. Vamos fechar com o Padre Pedro amanhã.
Pode, se quiser, entrar em contato comigo aqui, que eu mando o contato do Padre Pedro, tá bom? E vai ser uma alegria. Bom ver vocês, um beijo e até breve.